Prezados amigos, nós estamos aqui no Congresso da Socerge e eu tenho imenso prazer de estar aqui com o Dr. Fernando Bassan, que é do Instituto Nacional de Cardiologia e do Hospital Vitória Samaritano Barra. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a revascularização coronariana em pacientes com síndrome coronária crônica. Dr. Fernando Bassan, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Os benefícios da revascularização em pacientes agudos é inequívoca, acho que isso não está fora de cogitação. Agora, existem vários estudos relacionados à síndrome coronária crônica, doença arterial coronariana crônica, entre revascularizar em pacientes graves, pacientes trivasculares, pacientes diabéticos. E a gente faz muita revascularização. Eu gostaria que você desse um apanhado de qual é o melhor momento para revascularizar esses pacientes, que pacientes vão ser beneficiados, como revascularizar os pacientes com doença arterial coronariana estável. Você pontuou muito bem. Os pacientes que têm doença aguda são pacientes que a gente tem que buscar uma reperfusão rápida. Nos pacientes com doença coronariana crônica, angina estável, são os pacientes em que a gente vai buscar meios de estratificar esses pacientes. E quando a gente estratifica esses pacientes e busca, então, os marcadores de mau prognóstico, tradicionalmente, baixa classe funcional, alta carga isquêmica ou uma anatomia desfavorável, tipicamente trivasculares, de proximal ou lesão de tronco, são aqueles pacientes, então, em que a gente indica uma revascularização com uma perspectiva de oferecer ali um bom prognóstico ou mudar o prognóstico desse paciente. Mas a gente tem um paradoxo na literatura, que é uma dificuldade de juntar essas informações prognósticas da estratificação com a resposta da revascularização. Então, quando a gente vai comparar esses pacientes que foram submetidos a alguma revascularização, seja ela percutânea, seja ela cirúrgica, esses pacientes não tiveram mudança no seu prognóstico ao longo de 10 anos, ao longo de 5 anos, quando comparado com aqueles pacientes que permaneceram com seu tratamento clínico otimizado. Então, é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia, quando a gente se depara com uma anatomia ou com informações não invasivas que classificam esse paciente como de alto risco. Mas, quando a gente vai, então, para a resposta do tratamento, da revascularização, essa mudança do prognóstico não é realizada, não é comprovada. Agora, doutor Bassan, a gente percebe que quando vamos revascularizar esses pacientes cirurgicamente, tradicionalmente os enxertos arteriais são melhores do que os enxertos venosos, enxertos safena. A gente tem até uma brincadeira de que o melhor lugar para uma safena, uma veia safena, é a perna e não o coração, né? Só que qual é o melhor tratamento, uso da torácica interna, da mamária, ou duas mamárias, ou radial? Qual é o melhor tratamento quando a gente chega à conclusão que esse paciente deve ser revascularizado cirurgicamente? Essa é uma pergunta extremamente interessante e pertinente no momento atual, porque quando a gente vai revascularizar, o que passa a advogar é que a melhora da técnica, seja ela cirúrgica, seja ela percutânea, ela então vai promover um benefício adicional nesse paciente. E aí nós temos o trabalho do ART Trial, que é um trabalho que comparou então a cirurgia com duas mamárias, tentando aumentar o leito arterial, as pontes arteriais, comprovadamente, como você disse, com maior patência ao longo do tempo, com uma mamária única, um leito arterial único. Quando a gente vai para a análise preliminar de 5 anos, não houve diferença na taxa de mortalidade desses pacientes. Ainda que o enxerto possa sofrer algum desgaste ao longo do tempo, mas a mortalidade não modificou. Pois bem, esses autores então analisaram o seguinte: bom, em 5 anos é precoce, vamos fazer uma reanálise em 10 anos, porque em 10 anos, agora sim, eu vou ter uma alta taxa de falência do enxerto venoso e os enxertos arteriais então agora vão se sobressair. E quando a gente vai para a análise de 10 anos, infelizmente, a leitura continua sendo a mesma. A mortalidade dos pacientes não muda. E o pior, a gente percebe que os pacientes que mobilizam, que manipulam a mamária direita, ou seja, usam tanto a esquerda quanto a direita, eles aumentam a taxa de complicação operatória e de complicação de ferida operatória. Tipicamente complicações de externo e infecções operatórias. Então, a gente continua ainda em 2019, esse trabalho publicado há alguns meses, com uma dificuldade de entender a técnica cirúrgica e quem é o paciente que efetivamente vai se beneficiar em prognóstico. A questão já é inequívoca quanto à melhora de sintomas. Então, se eu tenho um paciente com doença coronária estável, sintomático, cujo tratamento clínico falhou,
ele continua com dor, eu não tenho outra opção a não ser revascularizar. Mas se eu estou pretendendo, e se eu quero prometer a esse paciente que eu vou revascularizar esse paciente cirurgicamente ou percutaneamente e vou prometer a ele agora melhora prognóstica, eu ainda continuo no território das hipóteses. Eu não consigo comprovar. Doutor Fernando Bassan, então eu gostaria que você fizesse rapidamente um take-home message, né? uma mensagem final para o cardiologista, para o clínico, do que revascular, quando revascularizar, que perfil de paciente e o que esperar desse tratamento. Eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar é o seguinte: o tratamento da doença coronária crônica é clínico. E quando a gente fala clínico, ele não é remédio exclusivamente. Ele é remédio, mudança de estilo de vida, mudança dietética, atividade física, controle do peso, controle do seu colesterol, controle da sua glicose. Quando esse tratamento entra em falência do ponto de vista de sintomas, a revascularização está indicada. Se esse paciente ele é encontrado marcadores de mau prognóstico, esse paciente tem que ser avaliado quanto uma possibilidade de revascularização, ainda que a gente tenha trabalhos que, globalmente analisando, não inferem mudanças prognósticas. Mas, tipicamente, as lesões de tronco, as lesões trivasculares com DA proximal, que tem disfunção ventricular, alta carga isquêmica, esses pacientes têm que ser vistos de uma forma individualizada. E, sim, tem que ser avaliado um possível benefício de uma revascularização. Doutor Fernando Bassan, gostaria de agradecer, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado. Muito obrigado.